Olá, hoje eu vou falar para vocês da paz, né, do poder da paz, o que que a gente sente, né, quando a gente está em paz. Apesar de eu entender que eu tenho pensado que a paz, eu acho que ela sempre vai estar em construção, né? E eu fiz um desenho, na verdade foi, eu acho que o quarto ou quinto desenho que eu faço, que eu falei que sempre que eu tô angustiada, né, eu desenho e aquilo me dá um equilíbrio, aquilo me faz ficar calma. E aí um dos desenhos que eu fiz foi assim, minha filha falou assim: "Ah, mãe, o que que significa o azul?" Que a gente gosta muito de azul, azul escuro. Eu falei: "Ai, para mim o azul é o céu." Aí ela: "Ah, eu quero fazer um desenho azul." Eu falei assim: "Ah, então tá, eu também vou fazer um desenho usando o azul." Aí foi engraçado que me veio na memória a paz. Só que a gente sempre lembra da paz assim, que é branca, né? Sei, uma referência. E aí eu fiz o contorno da palavra paz e em torno dela tudo eu pintei de azul. E o nome paz ficou em branco. E é tão incrível como que os desenhos que eu faço falam comigo depois. Aí eu fui falar para ela, falei: "Filha, olha o desenho que eu fiz." Aí ela: "Mãe, que lindo, que bacana." Aí eu falei: "Sabe o que quer dizer?" Eu falei: Jesus falou lá em João, não lembro o capítulo, mas Jesus falou, não sei se é 4, Jesus falou assim: "Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz." Então, assim, imagina que você receber a paz, né, de Jesus, e aí eu pensei: Eu vos deixo a paz." E logo vem então na minha memória o seguinte: Jesus, quando ele estava aqui, né, depois ele morreu, ressuscitou, e ele então diz que deixou a paz. Então a paz está por aqui. Nós temos que buscar a paz, encontrar a paz, procurar a paz. E durante todo esse período meu aqui de autoconhecimento, né, de amor próprio, já tem mais de um ano, eu nunca pedi a Deus a paz, nunca orei pela paz para entender o que que era. Só que tem uns 3 meses que eu senti paz. É, foi num momento que eu estava muito tumultuada, assim, meus sentimentos, porque eu já tinha 1 ano e meio de divorciada, mas eu senti um peso de ser divorciada. Eu não tinha, não tinha assim, como eu vou falar, um contentamento, uma alegria de ser divorciada. Não que eu quisesse estar com meu esposo, meu ex-esposo, mas é que eu não, esse termo para mim, sabe? Não, eu não me via, não conseguia me ver nele. E aí eu comecei a orar, porque eu comecei, falei: "Meu Deus, será que Deus queria que eu me divorciasse?" E aí tem a sociedade, né? Tem os parentes, as pessoas te cobram, né? Que você tá separada, se você não vai voltar, se você não vai casar, se você vai arrumar alguém, que você tá triste, que tá faltando isso, fica com pena, né? Ai, pena das crianças, ai, e você não tem dificuldade, né, para ter amizade. Você não pode ir em qualquer lugar, você não pode mais conversar com as pessoas como você conversava, né? Você não pode mais, você não pode não, você não se sente à vontade de conversar, por exemplo, com a esposa de um casal, porque o esposo de repente olha e fala assim: "Ai, o que que ela tá falando com a minha esposa?" Você também não fica à vontade mais de conversar com o esposo dela, porque tipo, é uma aí que tá disponível, né, no mercado. E então você pode observar, coisa que eu não fazia.
quando eu era casada. Não observava as pessoas, as viúvas, divorciadas. E a gente tem que observar. Por isso que Jesus fala lá que pra gente visitar os órfãos e as viúvas, né? Porque só quem passa, gente, que sabe. Só a gente que vive que sabe como é difícil. E aí, além disso tudo, né, eu me julgava, eu me culpava, né, porque o meu avô, ele divorciou e casou de novo. E foi muito sofrido para ele a separação. Ele se isolou, foi bem difícil para ele. E isso marcou muito o meu pai, os meus tios. E o meu pai é o filho, né, desse divórcio. E aí tudo que acarretou, né, na vida do meu pai. Ele ficou com meu avô, a minha avó foi embora. E o pai tem muito sentimento assim de não pertencimento, né, que o vovô era bem fechado. Ele ficou mais ainda, né, depois do divórcio. As pessoas falam que ele era uma outra pessoa. Quando ele era solteiro, no primeiro casamento dele, que ele era alegre, que ele saía, dançava. Então, assim, ele mudou o comportamento dele. Ele passou a ser uma pessoa mais sistemática, né, que a gente fala, não saía muito de casa. E aí casou com a minha avó, né, a madrasta do meu pai, no caso, que tinha o mesmo perfil que ele. Mas dizem que ele mudou muito. Então, eu acredito que foi numa época diferente, né? E o motivo também foi bem, assim, vergonhoso. Mas isso acaba passando, né? Passou pro meu pai, então o meu pai se sentia um pouco, se sentia culpado, né? Achava que o vovô olhava para ele e lembrava da mãe dele, ele fala isso até hoje. Então, difícil, porque a gente dá o que tem, né? Então, o vovô deu pro meu pai o que ele tinha, ou o que restou, né? Porque às vezes ele já recebeu da minha bisavó e do meu bisavô amor, os sentimentos já com algumas restrições. Aí acontece isso na vida dele, aí os sentimentos bons ficam mais restritos ainda, né? Então ele entregou menos pro meu pai, e aí o meu pai tem menos também para dar para mim, né? E para os meus irmãos. Às vezes tem mais dor, né, do que sentimentos positivos. Mas enfim, então eu vivo essa cascata aí, porque o meu pai também é separado da minha mãe. Então isso, e uma coisa que eu nunca queria, gente, eu queria casar, eu acho, é todo mundo, né? Ninguém quer casar para separar. Então foi frustrante para mim, e eu tenho bastante dificuldade de lidar com não, igual eu já falei, quando eu quero uma coisa, eu vou com aquilo, luto com aquilo até quanto eu tenho forças. Tudo eu tenho, isso é uma coisa que eu tenho que ver em mim, que eu tava olhando hoje, que é a questão do contentamento, né? E como que é difícil, né? Você viver hoje, já fiz um vídeo sobre isso, viver o presente, tá contente com o processo, tá contente com o que você tem, esperar em Deus, né? Tá alegre com o que você tem. Eu falo até muito de boca, assim, que o que eu tenho é o melhor, né? Porque é o que eu tenho. Mas a gente falar e sentir é outra coisa, né? É igual a palavra de Deus. Quantos versículos a gente sabe, tem decorado, mas que a gente não vive, não sente, não transborda, né? Então falar é muito fácil. Então essa questão da paz, eu percebi, então, eu tive consciência de que eu estava sentindo paz, então quando eu tive essa resposta de Deus sobre o divórcio. Eu não tive uma resposta de Deus se ele queria ou não que eu divorciasse, mas eu senti uma, uma paz de ser por ser divorciada. E aí, depois que eu senti essa paz,
Não sei por que que ela veio, de onde ela veio, como ela veio. Eu sei que eu senti. E foi um dos momentos, acho que mais marcantes para mim, porque eu não conseguia enumerar o que eu estava sentindo. Porque foi num fim de semana que eu nem estava aqui. Eu viajei e aí na sexta-feira eu lembro que eu recebi apareceu no YouTube umas mensagens, uns cinco vídeos falando assim, Deus muda tudo em um dia. Deus muda tudo em 24 horas. Deus muda tudo em... Só que eu estava ocupada, que eu tava, fui levar café, almoço de café, visitando cafeteria. E aí eu achei meio estranho assim, né? Eu que sou crente, mas... E aí deixei quieto. Aí no outro dia, no sábado, eu tive um tempinho, eu acho que eu já falei disso em outro vídeo. Aí eu tive um tempinho, eu sentei para olhar. Aí eu assisti um vídeo, mas não, nem lembro o que falou no vídeo. Aí passou o sábado, aí no domingo eu acho que eu fiquei sozinha, mas não fiz nada demais. Quando chegou na segunda-feira, que eu retornei para casa, acho que foi na segunda de manhã, eu comecei a detectar, perceber tudo que eu estava sentindo. Perceber. E assim, o mais relevante era a paz. Aí eu comecei a perceber que eu estava muito feliz. Eu me senti livre, me senti leve, aquele peso saiu e parece que saiu uma paralisia de mim que me prendia, sabe? A culpa. Gente, foi uma coisa assim, mexeu comigo por completo. E eu senti paz, né? E tem um tempo que Deus está me falando que eu preciso mudar de lugar, né? E na verdade, o mudar de lugar envolve três coisas, né? E até para eu ter paz. Sempre eu tenho essa sensação que Deus falou comigo, eu preciso de lugar, mudar de lugar para ter paz. E até uma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre a autossabotagem, a procrastinação, para eu não fazer o que eu tenho que fazer, para eu mudar e receber essa paz. Né? Que igual eu falei, a paz parece que é ser algo contínuo que a gente tem que buscar. Porque a paz é a ausência de guerra. Né? Tem várias definições, mas essa que eu achei mais, que teve mais relação comigo, porque, por isso que eu acho que é uma busca constante, porque a gente sempre vai viver em guerra. Guerra o quê? Guerra interior. Então, igual hoje, eu tô vendo, resolvi uma coisa ontem na minha vida, mas já comecei a pensar em outra, quer dizer, na questão do contentamento, eu acho, né? Tô orando a Deus para ver o que que é, para Ele trazer para o meu consciente o que eu preciso mudar, que tá relacionado com isso, o que que não tá me deixando ter calma, saber esperar, ou ter limite, né? Porque eu sou, não quero mais ser 8 ou 80, não quero ser mais Mulher Maravilha, não quero tentar as coisas até o último suspiro, sabe? É pegar a minha energia, envolver tudo naquilo, querendo um resultado, o que eu quero, eu saber, não, ó, até aqui tá bom, não deu, tá bom, não é para ser, porque eu era assim. Isso mudou em mim, eu não sei porquê, não sei em que ponto que mudou. Mas parece que é o contentamento. Só que eu fui ver a definição de contentamento, é muito difícil ser contente. Tem uma coisa que vem de Deus mesmo. E aí, essa guerra interior, então, ela vem toda vez que eu tô em busca de solucionar alguma coisa em mim. Né? A não ser a pessoa pacata. Não, minha vida tá boa, né? Ai, tô conformado, mas esse não é o meu caso. Né? Eu quero evoluir, quero crescer. E então eu hoje abri uma guerra, né? Eu quero ter consciência do que é
para eu ver se eu consigo resolver. E se eu não conseguir resolver, eu pedir a Deus para resolver, porque ele vai, se eu pedir, ele vai resolver, porque mais do que eu querer, ele que quer. Então, eu atingindo esse resultado, eu vou ter paz nesse sentido, né? E aí, eu vou construir a minha listinha de gratidão, mais um tópicozinho na minha listinha de gratidão, e menos um naqueles pensamentos negativos, né? Na minha listinha de coisas que eu tenho que resolver. Então, toda vez então que eu abro esse autoconhecimento, eu entro num momento de guerra interna, que é contrária à paz. Mas eu não posso também deixar que isso, não posso deixar não, isso não envolve toda a minha vida, tudo que eu tô vivendo naquele momento. É uma coisa pontual que eu tenho que deixar lá do ladinho, sabe? Principalmente do lado esquerdo, né? Que lembra, assim, nosso passado, né? E lá embaixo, perto do nosso pé, para eu lembrar, não, isso é pequeno, isso está em busca de ser resolvido e isso vai ficar para trás, né? Então, eu posicionar isso em relação à minha vida. Eu ainda não sei o que é, né? Então, tá bem do lado do meu direito, acima da minha cabeça e na minha frente, mas eu não consigo ver. Mas na hora que eu ver, eu tenho que pegar isso e jogar para trás e baixo, para demonstrar que é pequeno e que já passou, que vai ser resolvido. E daí aquela coisa que é uma guerra vai virar paz. E aí eu construo a minha gratidão e diminuo a minha lista de dores, de traumas, né? E isso vai ser cada dia, né? E tem um versículo muito forte, que foi um dos primeiros versículos que eu conheci, que eu gravei, que me marcou, que eu acho que representa muito essa falta de paz, essa busca pela paz e a guerra, que está em Gênesis 12, acho que o versículo 1, que fala assim, que Deus falou para Abraão, que é o pai da fé, né? Ele falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E foi o que aconteceu. E o único sinal que Deus mostrou para ele poder confiar, é que ele chamou ele para sair da tenda e mandou ele olhar para o céu. E ele não tinha filhos, Abraão e Sara. E ele falou que mandou ele contar as estrelas do céu e falou que ele ia ter, que era a quantidade de filhos que ele ia ter. Né? E nós somos filhos dele, né? Quem reconhece Jesus como único Senhor e Salvador é filho de Abraão, porque vive pela fé. E aí, olha como que esse versículo é poderoso. Se você viver ele, né? Porque sai da tua terra. A terra é onde você está vivendo, é o seu físico, né? O lugar físico que você se encontra. Que é igual que Deus tem falado comigo, que eu estava entendendo, né? Que Deus estava falando comigo, que era para eu mudar de onde eu estou. E de fato, eu moro com meu pai, né? Depois do divórcio. E tô nessa busca para ter o meu canto. E vou ter em breve. E aí, Deus falando comigo, então sai da tua terra. Então sai do lugar físico, do espaço físico que você se encontra. Às vezes são coisas que você tem que tirar, jogar fora. Às vezes você tem que arrumar o seu quarto, você tem que arrumar a sua casa, arrumar onde você tá, né? Mas sair disso que você tá vivendo fisicamente, limpar, né? Mexer no caos, né? No meu caso, é uma coisa física mesmo, né? Igual quando eu estava divorciada, casada, eu ouvia muito esse versículo, sai da tua terra, né? E aí depois, sai da tua parentela. A parentela é sai da circunstância, desse comportamento, dessa forma que você está vivendo,
né, da forma que você aprendeu, né, o fenótipo, das influências do meio que você vive, que a parentela é os seus conhecidos, né? Sai disso, para de se comportar assim, para de sentar na mesa dos escarnecedores, ou para de falar o que você da forma que você está falando, né? É uma coisa externa que você está se envolvendo. Então Deus está falando, sai disso. Ele falou para Abraão. E aí sai da casa de teu pai e vê que é nessa sequência. Então, da parentela também são os conselhos, né, que você ouve. Onde você está buscando conselho? Né? Tipo, às vezes você está buscando no homem. Eu ouvi até esse versículo agorinha, na oração de meio-dia. Muitos colocam sua confiança em carros, em cavaleiros, né? Que a nossa confiança tem que ser colocada em Deus. E aí ele fala, sai da casa do teu pai. Isso aí é o quê? É sair, é tratar as suas dores. O que você recebeu deles que não é positivo, né? Você ser grato e enaltecer o que você recebeu deles de bom e tratar o que você recebeu de negativo. É construir a sua mochila, né? Porque a sua mochila veio com o que eles podiam te dar, eles te deram o que eles tinham, né? E você pode mudar o que está dentro da sua mochila, né? Que é o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. E aí Deus fala, então sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí que ele vai me mostrar, porque na verdade, quando eu tirar essas travas, essas sujeiras, né, que eu vou ter visão, ou que eu vou estar preparado para receber o Espírito de Deus, a visão, né, e ver o que ele tem para mim, de fato, o que ele quer para mim, ver qual é o meu propósito aqui na Terra, ver qual é o meu dom, seguir a instrução, conseguir ouvi-lo para ver o que tem que ser feito, qual o caminho que eu tenho que traçar, né? Se aquele é o dia de ir, se é no outro dia, né? E ele fala, e aí de ti farei uma grande nação. E aí quer dizer o quê? Você vai transbordar aquilo que você sente. Você vai inspirar, você vai transmitir paz, você vai transmitir calma, segurança. Você vai transmitir quem? Deus. E aí as pessoas vão querer o que você está sentindo. Então você vai inspirar pessoas a buscar o que você tem, que é o nosso propósito, né? Que é amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, né? Então eu tenho aprendido esse versículo para a minha vida. E ele tem muito a ver com a paz, né? Porque eu estava vendo uma definição de paz que fala assim, para você encontrar paz, você tem que investir no autoconhecimento, em compaixão, em... Deixa eu ver aqui na minha colinha. E equilíbrio emocional. Olha só como tem tudo a ver com esse versículo, né? É o cuidar de mim, me conhecer, me entender. E aí eu vou me conhecer, né? Vou pedir para vir todas as minhas feiuras, lembrando que eu tenho as coisas bonitas, sempre dando muita importância, sendo grato por elas.
E compaixão. Às vezes a gente tem tanta compaixão pelo outro, né? Mas é compaixão por nós, que é a gente se perdoar, porque Deus já perdoou. Quando Ele deu Jesus, Ele já perdoou, né? E a gente se perdoar. Gente, eu não sabia disso. Isso não existia na minha vida. Para mim existia Deus, que eu tinha que pedir perdão, e o outro. Eu não sabia que eu tinha que pedir perdão. E é muito difícil a gente se perdoar. Não sei se vocês já fizeram esse exercício. Eu passei por essa etapa. E eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso. E é tipo, eu tô cascando o repolho, né? Vocês já ouviram isso, né? Tô cascando o repolho. Então, por isso que eu ainda fico perdido, porque eu tô cascando o repolho só tem 1 ano. Então, eu fico perdida, o que é cada casca que eu tô tirando, às vezes eu nem sei o que é. Mas, enfim, vou seguindo. E E até chegar então o autoconhecimento, né, a compaixão, que é me perdoar, me amar, olhar as coisas boas que eu tenho, maravilhosas que eu tenho. Se você não vê, observe o que as pessoas falam de você, de verdade, que elas falam. Porque eu já vi uma vez, acho que saiu uma pesquisa, que quando acontece uma coisa boa, as pessoas falam para acho que 10 pessoas ou 5. E quando a coisa é ruim, fala para 20. Então, assim, quando alguém te falar de uma coisa boa que você tem, você pode acreditar, né? E coloca lá na sua listinha de gratidão. E tenta se olhar daquela forma que as pessoas te falam. Né? Quanto que eu ouvi, nossa, Valquíria, você é tão inteligente. Meus filhos falam comigo, gente. Mãe, você é muito inteligente. Mãe, como você é inteligente assim? E não é só porque eu estudei muito. Às vezes é uma coisa que eu resolvo, que eu consigo otimizar, porque eu sou ótima em otimizar. Tudo eu otimizo para eu ganhar tempo. Fazer um projeto, eles falam assim, mãe, como você é inteligente. Resolver coisas de forma bem prática, bem simples, que qualquer um consegue resolver depois, né? E eu não tenho problema de passar o que eu sei. É igual o meu avô falou, quem copia sempre tá atrás. Então a gente tem que falar tudo que a gente sabe, e porque também quem divide multiplica. Ele fala, multiplica pra gente. Você divide com o outro e Deus multiplica em você. E de fato é assim. Então, dá valor às suas coisas, as coisas boas que você tem. Isso vai te dar força para resistir às que estão te machucando. Né? E ter um equilíbrio emocional. Né? O que é o equilíbrio emocional? É eu saber que eu tenho coisas maravilhosas, mas que eu tenho coisas para ajustar e eu estou ajustando. E o equilíbrio emocional também dá paz, né? Eu tenho muita paz porque eu resolvi muitas coisas, porque cada coisa é uma guerra. Mas aí eu olho lá na minha lista de gratidão e vejo quantas coisas eu resolvi, ou quantas Deus me dá sem eu fazer nada, por exemplo, o ar, né? Quantas coisas que eu tenho que ser grata, que me dá paz para eu enfrentar aquela guerra pontual, momentânea, que vai passar, porque vai ser resolvido ou por mim, se eu conseguir, ou por Deus, se eu pedir. Né? E a paz é tão bom quando você sente paz, porque você acredita. A paz acho que te dá esperança, né, de que tudo vai dar certo, né? É isso, gente. Até a próxima, viu? Fiquem na paz. Um abraço.